Olá, estamos ao vivo em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. O convidado de hoje é o associado do IARGS, o Dr. Ricardo Hermann, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB do Rio Grande do Sul, e vai falar sobre autonomia federativa e atuação da advocacia. Estou vendo que ele já está aqui e já vou chamá-lo. Aguarda. Ah, que bom! Já estamos aqui. Ótimo, mesmo com um pouco de instabilidade hoje do Instagram, tudo certo aqui com a nossa conexão. Seja muito bem-vindo novamente, doutor Ricardo. Obrigado, Terezinha. É sempre um prazer participar das atividades do nosso IARGS na condição de associado do nosso Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, mas principalmente também como quem acompanha semanalmente, né, todas as lives que tu, com muita qualidade, tem apresentado. Junto com a minha amiga Ana Amélia. Muito obrigada. O artigo da semana, publicado no site e no blog do IARGS, é do desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira, sobre o tema Crimes de Perigo Abstrato, que está postado tanto no blog quanto no site do IARGS. Aliás, todos os artigos estão ali postados no blog e no site em Estudos Jurídicos. E todas as lives e videopalestras estão disponíveis no canal do YouTube do IARGS. Para acessar, basta colocar Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Vou ler o seu mini currículo. Dr. Ricardo é advogado associado do IARGS, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB do Rio Grande do Sul, professor de mestrado e doutorado da Unisc. Aliás, eu acho que vamos ter um público aí de alunos seus, não é isso? Estamos esperando aí os nossos alunos ingressarem aí, eu acho que. Então, e teremos bastante novidade no dia de hoje, né? Como o senhor me disse há pouco. O tema da live é autonomia federativa e atuação da advocacia. Só que a Câmara dos Deputados aprovou hoje, dia 14 de julho, em primeiro e segundo turnos, a PEC proposta de emenda da Constituição 122/2015, que proíbe o aumento de despesas sem previsão de receita. Fale mais a respeito, doutor. Aqui, ó, o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira já está aqui nos assistindo. Seja bem-vindo. O desembargador Marco Aurélio, que foi meu professor de Direito Penal na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é cidadão emérito de Santa Cruz do Sul, é uma das pessoas que a nossa cidade tem muita honra, e o articulista dessa semana do IARGS, como a Terezinha acabou de fazer a menção. Mas hoje, de fato, Terezinha, é um dia importante. Se nós tivéssemos muitas novidades pensado nessa data para marcar o nosso diálogo, não teríamos tido tanta sorte. Falávamos sobre isso há pouco. Tantas vezes que eu chamei o doutor Ricardo, ele tinha compromissos, tivemos que adiar, e hoje temos duas novidades para poder falar na live, que diz respeito diretamente ao tema da live dele de hoje. Exato. Começando, doutor, vamos falar sobre esta PEC. O que diz essa PEC, basicamente? Ela parece simples, mas ela diz muito. Que não pode se criar encargo ou atribuição nova sem indicação da fonte de recurso. Porque esse tem sido o grande problema do chamado pacto federativo na prática. Se criam situações novas, se criam encargos novos, atribuições, mas não se estipula a fonte de recurso específica para isso. E, normalmente, a criação dessas atribuições, elas se dão unilateralmente pela União e são repassadas a estados e municípios, principalmente aos municípios. São os diversos pisos, Terezinha, que estão em tramitação no Congresso. Ninguém questiona a justiça e a importância dos pisos salariais. Mas não adianta tu criar um piso salarial e não atribuir os recursos financeiros necessários. Então, a PEC visa organizar essa situação.
Importante aqui dar uma de bairrista, porque nós temos dois grandes gaúchos que foram fundamentais nessa PEC. De Mariana Pimentel, nosso presidente da Confederação Nacional de Municípios, o Paulo Zielkowski, e de Lagoa Vermelha, nossa senadora, sempre senadora, Ana Amélia Lemos. Porque a Confederação, a partir das áreas técnicas, mobilizou a sua estrutura para criar o anteprojeto desse projeto, dessa proposta de emenda constitucional, e se buscou o apoio sempre, o gabinete aberto da senadora Ana Amélia, que incorporou esta bandeira, foi autora dessa PEC, trabalhou junto com o movimento municipalista no Senado Federal e teve a PEC aprovada no Senado em 2 turnos. E agora, fruto de várias mobilizações, foram 7 anos de muita 7 anos. persistência do Paulo Zielkowski, brilhante Paulo, que é uma referência no municipalismo brasileiro. Eu brinco com ele é a Coca-Cola do municipalismo. É um homem que tem o respeito e a admiração de todo o país. Quando se fala em municipalismo, o país para ouvir o presidente Paulo Zielkowski. Agora, na última semana, houve uma grande mobilização com prefeitos e prefeitas de todo o país, mais de 1.000 gestores municipais, e o governo federal assumiu o compromisso, o Arthur Lira também, em relação a essa PEC 122, a PEC do Pacto Federativo. Então se ganha muito, Terezinha, porque agora, nessa junção de esforços aí da senadora Ana Amélia e do Paulo Zielkowski, o movimento municipalista todo ativo, a FAMURS e todas as federações estaduais, está na Constituição, falta só a promulgação, questão de dias, que qualquer encargo novo precisa indicação do recurso. É preciso, no Pacto Federativo Brasileiro, se parar de fazer demagogia, populismo fiscal e criação de direitos sem indicação do recurso orçamentário. Então, eu realmente digo que esse dia ele é fundamental, ele é histórico. Porque marcante, histórico. É uma emenda constitucional do bem, porque o grande problema da nossa Constituição é a sua instabilidade, o conjunto de emendas. Esta eu diria que é uma emenda constitucional do bem. Agora, vê bem, Terezinha, sempre o professor Antônio Cândido, que é catedrático da Universidade do Minho, sempre afirma isso, que federação ela tem muitas relações entre os entes federativos, ela tem muita divergência, muito conflito, e é exatamente o que se pretende superar com a inspiração alemã do federalismo cooperativo. Nós precisamos, de uma vez por todas, pensar numa convergência dos entes federativos, e principalmente numa convergência da União Federal com aquele que está mais próximo da sociedade a partir do princípio da subsidiariedade, que é o poder municipal. Não se pode criar programas federais e subfinanciá-los. Ou seja, tu cria um programa federal, mas tu não coloca o recurso suficiente para que lá na ponta se consiga atingir com eficácia esse programa, porque depois a sociedade vai acabar cobrando do gestor local. Por exemplo, essa questão agora, essa corrida no Cade Único, que a Terezinha, todos devem estar acompanhando, em função desta PEC Kamikaze, o nome que se quer, e as pessoas querem esse auxílio majorado. Bom, aonde elas vão? Elas vão tentar a estrutura no Cade Único Municipal, no Cadastro Único Municipal. Então, é preciso dotar de estruturas. E, normalmente, o que tem acontecido? Os municípios têm feito mais do que a sua obrigação constitucional. O grande exemplo é a saúde. O município investe mais do que os 15% constitucionais da saúde, investe muito mais que isso. Na questão, por exemplo, da segurança pública, quantas vezes nós observamos em nível local o município completando recursos para a segurança que passa a ser obrigação específica do Estado, mas o município vai lá e coloca uma guarda municipal, paga o aluguel para as suas delegacias, são os famosos clubes da gasolina nos municípios. Então, sempre alguém tem que resolver, e quem acaba resolvendo é a gestão local. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, ter mais responsabilidade na criação dos programas e na indicação dos recursos. Então, eu queria mais uma vez dizer, grandes gaúchos, a Ana Amélia e o Paulo Zielkowski,
que conseguiram hoje fazer, eu brinquei com ambos, a emenda do bem. Né? A Nós emenda tivemos do bem. a emenda do bem, a emenda do bem. Já está Não estou questionando intitulada as outras. a emenda do bem. Deixa eu destacar aqui a presença do Dr. Eduardo Lemos Barbosa, que está lhe dando boa noite. O doutor Eduardo, que é o nosso vice-presidente da Escola Superior de Advocacia, Sim. fez um brilhante congresso junto com o professor Rolf na última semana em Gramado, né, o congresso do... Verdade. E eu queria deixar um abraço também, Terezinha, ao nosso secretário Everson Belo, Desenvolvimento Social de Santa Cruz do Sul, que está na assistência também. Fiquei muito feliz com a presença também dele. está aqui lhe saudando. Também presente a doutora Isolda Borer, do IARS, também lhe dando uma boa noite. Bem, mas hoje também temos mais novidades, né? Além dessa PEC, parece que foi derrubado o veto do presidente da República a respeito da questão do ICMS sobre os combustíveis. Hoje o dia está recheado, né? Pelo que eu estou vendo. Está quente para a nossa questão da autonomia federativa. Eu sempre digo, autonomia e pacto federativo se fala com questões concretas. Não adianta fazer um grande discurso teórico e não ver no cotidiano e não ficar acompanhando nas questões práticas. Isso, a advocacia tem tido um papel fundamental. Agora, por exemplo, nessa questão do ICMS. É óbvio, Terezinha, que todos nós gostamos que houve a redução do ICMS sobre os combustíveis. Não vamos ser hipócritas, que eu evidentemente gostei que baixou o preço dos combustíveis. Agora, isso não pode ser feito à revelia dos entes subnacionais. Claro. O que aconteceu? As leis complementares 192 e 194 acabaram colocando um conjunto de atividades como essenciais e limitaram o ICMS sobre essas atividades. Combustíveis, gás, energia, transporte público. Evidente que zerar tributo é tudo que o político quer fazer com um chamado populismo fiscal. Mas o professor Joaquim Rocha, de Portugal, sempre me diz, olha, política pública se faz com receita pública. Então, tu não pode fazer, e essa é a grande violação do pacto, uma redução de arrecadação de um ente, no caso a União, em relação aos demais. Isso é fazer a chamada caridade com chapéu alheio. O que aconteceu? Se limitou a... É muito fácil dar tchau, né? Verdade. Vamos baixar o ICMS sobre os combustíveis, gás, energia, transporte, tranquilo. Baixaram o ICMS, transformaram a atividade essencial, ficou em 17%, 18%. Quem se prejudicou? Estados e municípios, que recebem 25% desse ICMS. Aí a União teria que ter medidas de compensação, porque a União é que mais arrecada. É o princípio da equidade fiscal, novamente, do federalismo alemão. A União é que tem mais dinheiro. Ela tem que colaborar com os entes subnacionais. E o presidente da República vetou exatamente os artigos que tratavam da compensação das perdas. Uma parte foi derrubada hoje, importante, a parte que foi derrubada hoje. Ainda tem outra parte. A Confederação Nacional de Municípios está muito atenta, porque o impacto dessa medida do ICMS para estados e municípios dá 91 bilhões de reais. Nossa. Então, são situações complexas que, na sociedade, na ponta, são complicadas muitas vezes de argumentar. E aí vem o papel da advocacia. Os procuradores de Estado ingressaram com ADIs no Supremo Tribunal Federal e, em nível de confederação, mais um pouco de bairrismo, meu amigo Paulo Calhendo, né, que representou nessa ação a CNM, ingressou com o amicus curiae, justamente para questionar. Ele é tributarista, um brilhante tributarista reconhecido, para questionar exatamente essa situação. Como eu vou mexer num tributo que é de outro e não vou dar uma medida de compensação? Então, vê que houve já um avanço nessas derrubadas de alguns vetos, mas precisa se ficar atento que tem outros vetos, principalmente um que pretende, como medida de compensação, que o que tinha de recursos para a saúde e educação deste ano ficam congelados para o próximo, ou seja, se garante que não vai haver redução de recursos para a saúde e educação. Vamos aguardar, e eu acredito que esses vetos também venham a ser derrubados. Importante, o Congresso Nacional, a gente faz várias críticas ao Congresso, faz parte da atuação da sociedade, da cidadania,
Mas em matéria de pacto federativo, o Congresso tem sido muito atento, ele tem sido muito receptivo ao movimento municipalista. Isso foi uma conquista de anos, na verdade. O presidente Paulo sempre fala que no início, há muitos anos atrás, quando começaram as marchas a Brasília, eu acho que a Terezinha vai ter uma lembrança, não estou dizendo pela idade, nem tua nem minha, Não, Terezinha, mas pela sua com atenção certeza, às com notícias. certeza. O movimento municipalista, há muitos anos atrás, foi recebido com cachorros no, no, na rampa do Palácio Planalto, na época, o Que Antônio ano Carlos que foi? Quando que foi isso? Qual o ano mais ou menos, doutor faz mais Ricardo? de 20 anos, Terezinha, Mais de faz mais... 20 anos, né? E, Isso e, mesmo. os prefeitos foram lá e o Antônio Carlos Magalhães, né, com a ACM, estava na presidência em exercício, ele era presidente do Senado, estava no exercício da presidência. E com o passar dos anos, o movimento municipalista, o presidente Paulo, com a marcha de municípios a Brasília, foi dando estatura técnica política para esse Verdade, movimento. E verdade. hoje todos os ministros de Estado, todos os presidentes da República nestes anos, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Jair Bolsonaro, todos os candidatos agora têm participado das reuniões, das marchas do município e os congressistas. Então, tem havido aí sucessivas vitórias do movimento em relação à questão do Pacto Federativo. Então, eu te diria o seguinte, Terezinha, um dia importante hoje. Um dia de conquistas e um dia de atenção. Com certeza. Lembrando dessa marcha, na ocasião eu estava morando em Brasília, por isso que me veio bem isso na minha cabeça. É coisa boa. Mas vamos falar sobre outro assunto muito polêmico. A ação movida pela seccional gaúcha da OAB, que questiona a dívida do Rio Grande do Sul. Muito polêmica, né? Esse daria uma live enorme. Daria um livro, dá um livro. Isso E daí. vai sair, viu? E vai sair, não tenho Vai dúvida. sair, porque essa é mais uma questão prática do federalismo. Na verdade, o gaúcho sempre foi muito forte nessa questão da autonomia federativa. Nós temos aí a Revolução Farroupilha, a nossa origem é uma origem questionadora e uma origem de fortalecimento do chamado Pacto Federativo. Só que isso se faz, como eu disse antes, né, Terezinha, com questões práticas, com ações efetivas. E eu sempre digo o papel da advocacia. Não adianta discursar, é preciso questionar nos espaços adequados, nos fóruns competentes. E isso ocorreu em 2012, com o nosso sempre presidente Cláudio Lamarck. Cláudio Lamarck, exatamente. Foi na gestão dele, né? Ele teve essa visão de, vou levar para o Supremo, vamos levar para o Supremo, numa ação civil originária, a CO 259, a discussão da dívida. E os presidentes todos que sucederam fizeram um trabalho muito sério também nesse sentido da CO. O presidente Marcelo, presidente Breyer, foi na época do presidente Breyer que nós tivemos o laudo pericial dentro da CO. Ou seja, não é algo que a OAB levou para lá. A OAB questionou, mas a perícia já mostra que essa dívida ela é muito inferior ao que se apresenta, porque ela é um perito nomeado pelo Supremo Tribunal Federal por meio da Justiça Federal, um perito que teve o seu laudo questionado com a apresentação de quesitos complementares, tanto da OAB, da União, do governo do Rio Grande do Sul. E neste laudo ficou demonstrado algumas situações importantes. Primeiro, o desserviço da tabela Price nessa dívida. Segundo, nós não podemos fazer roleta com indicador, roleta e sorteio com indicador. Por exemplo, o melhor indicador para um contrato de longo prazo é o IPCA, não pode ser o GPDI. Então, o indicador acaba tornando a dívida muito superior ao que ela efetivamente é. E, além disso, o anatocismo, que é o juros sobre juros, tudo aparece no laudo pericial. É feito uma série de
tabelas e cálculos. E aqui, por justiça, Terezinha, destacar a equipe que está junto, o João Darzoni, o Paulo Calhendo, o Rodrigo Machado, e também, claro, o próprio presidente Cláudio Lamarck, que foi o autor da ação, e a coragem do nosso, e o acerto do nosso presidente Leonardo Lamarck esse ano de pautar com força essa ação e ter feito aquela audiência pública que mobilizou a sociedade civil gaúcha. Porque o que acontece? A ministra... E essa ação não discute o regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal é uma questão de governo. Sim. O governo pode até discutir lá na frente, isso é uma outra situação. Travou um pouquinho. Não sei se para vocês travou, mas para mim travou. Efetivamente. Ana Amélia, está travando? Da origem, a base dessa dívida. E o presidente Leonardo chamou a sociedade. E olha o que aconteceu depois disso. Vamos lá. Tá, mas deu para mim. Olha, a doutora Sulamita Santos Cabral acabou de entrar. E agora me ouve. Seja bem-vinda, doutora Sulamita. Deu uma travadinha na sua imagem, mas acho que agora deu certo. Agora deu? Deu. Vou aproveitar e colocar aqui um comentário do Dr. Everson. Orgulho do Dr. Ricardo, meu amigo mais sabido. Olha que maravilha. Doutor Ricardo, isso é porque é meu amigo. Desculpa se lhe interrompi. Não tem muito, meu querido amigo secretário municipal aqui. Fez muito bem, porque não adianta não aparecer aí na transmissão. Mas voltando, então, a essa questão da visão do presidente Leonardo em chamar a audiência pública. Porque o que acontece depois dessa audiência pública? E aí a gente começa a ver a força da ordem, a credibilidade da ordem construída a muitas mãos. A ordem conseguiu chamar a sociedade com as mais diferentes cores e matizes. Num país extremamente polarizado, eu diria radicalizado nessa questão da polarização, a ordem ainda consegue dar um respiro de equilíbrio. A ordem tem tido esse papel. Ela conseguiu trazer todas as forças da comunidade gaúcha e depois que foi feito, a querida doutora Sulamita, que me honra com a sua assistência, depois que foi feita essa audiência pública, nós tivemos 40 amicus curiae nessa ação, que são, quem é da área do direito, né, quem é, a gente tem que só fazer um comentário, o amigo da corte, atribuir com a ação no Supremo Tribunal Federal, os conselhos, os fóruns de conselhos, a Associação Rio-Grandense de Imprensa, a júris, enfim, entidades absolutamente representativas. Praticamente todos os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, da esquerda, do centro, da direita, por meio de seus partidos políticos, estão nesta ação que está sob relatoria da ministra Rosa Weber. E agora, para fechar esse processo dos amicus curiae, o ingresso da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, trazendo os 497 municípios para dentro dessa discussão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Eu fiquei muito feliz com isso, Terezinha. Que bom. A doutora Sulamita colocou aqui no chat. Saúdo o nosso palestrante, a Terezinha e a todos que nos assistem. E como estávamos dizendo hoje, o dia está cheio de novidades, né? Em relação à pauta relacionada ao tema da live hoje do Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, como o senhor vê o futuro do federalismo? Como que se pode prever dentro de toda a sua experiência, que é imensa nesta pauta? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. A pergunta, o olhar para frente. Eu acho que se avançou muito. A gente tem avançado muito nesse debate da autonomia local. O município ele ganhou uma outra dimensão na estrutura da Federação Brasileira.
Nós temos uma peculiaridade, o único sistema constitucional que eleva o município à categoria de ente federativo. A nossa federação é um federalismo trino, e isso não é uma conversa vazia. Ou seja, o município tem as suas competências administrativas e legislativas oriundas diretamente da Constituição. Da mesma forma os estados e da mesma forma a União. Então, essa é uma característica constitucional que remete a um desafio de um futuro promissor, porque avanços estão ocorrendo e são significativos. Agora, nós precisamos ter um olhar para este futuro a partir de alguns elementos balizadores. E um dos grandes elementos que eu gosto muito de fazer referência, e ele vem da experiência europeia, é o princípio da subsidiariedade administrativa, Terezinha. Eu já falei sobre isso aqui nas nossas conversas. Ou seja, o processo decisório, o foco e o centro de poder deve estar nas instâncias mais próximas do cidadão. Só em razões extremas de economicidade e eficiência que se vai a uma instância estadual ou federal. Temos que olhar a gestão a partir da esfera local, porque é na esfera local que tu consegue fazer orçamento participativo, que tu consegue colocar a sociedade a participar dos conselhos comunitários, onde o recurso público pode ser fiscalizado com uma maior perspectiva de empoderamento da sociedade. O recurso desviado do município nos mobiliza, nos leva ao questionamento muito mais do que recursos, muitas vezes, desviados em nível estadual ou mesmo em nível federal. Ou um recurso mal aplicado. Pense num recurso mal aplicado no município, eu entro com uma ação popular, eu questiono porque eu estou próximo. Essa questão que é a grande vantagem de uma administração mais próxima do cidadão. Mas aí, por isso, a PEC de hoje. De um lado, nós precisamos ampliar as competências e atribuições, mas, de outro, isto tudo é algo quase que poético, ilusório, se não estiver acompanhado de uma autonomia financeira. O sistema tributário brasileiro hoje, ele ainda é um sistema tributário extremamente centralizador, Terezinha. Porque se nós vamos analisar 5.570 municípios, vamos olhar o Rio Grande do Sul. Vamos olhar o Rio Grande do Sul. Sim. Qual é a grande característica dos nossos municípios? São comunidades rurais, comunidades pequenas. E se nós formos ver o sistema de arrecadação tributária, a arrecadação própria do município qual é? ISS, IPTU, que toda vez que um prefeito vai fazer a atualização do valor venal, dá uma grita, dá toda uma discussão, mas ele tem a obrigação de fazer essa atualização do valor venal, e o imposto de transmissão intervivos, né? O imposto de transmissão intervivos. Se tu vai observar uma comunidade pequena do interior, ISS muito pouco, as pessoas compram nos grandes centros. E agora, ainda com essa questão toda dos cartões de crédito, que é uma outra luta importante aí que o movimento municipalista está encabeçando para que haja uma distribuição equânime para todo o Brasil dos recursos dos cartões de crédito. Isso aí já daria outro debate, mas não vamos lá. O ISS é pequeno nessas cidades menores. O IPTU, os perímetros urbanos são restritos e as transações imobiliárias são muito raras. Então, nesse sentido, a arrecadação própria do município ela é dificultada. E aí vem a importância de um FPM fortalecido, de um fundo de participação dos municípios. Ou seja, eu preciso ampliar a redistribuição daqueles recursos que são arrecadados pela União, principalmente pela União, Imposto de Renda e IPI, para os municípios. Exato. A grande fonte de arrecadação são impostos nacionais e estaduais. E eles precisam ser repassados à esfera local. Precisamos da tal reforma tributária. Né? Precisamos da tal reforma tributária. Eu espero, sinceramente, aqui agora falo como advogado e como cidadão, eu espero que passado esse ano, os ânimos possam se arrefecer e nós possamos voltar... Verdade. Anos de eleição não vai ser fácil, né?
esse ano não se discute mais nada. É verdade. O que for agora a expectativa de mais alguma derrubada de veto nessa questão do ICMS, dos combustíveis e tal, alguma essa compensação, porque se tu reduz o tributo, tu precisa compensar, vai parar por aí. Aí nós vamos para o processo eleitoral, que eu realmente torço que nós tenhamos uma... Eu estive no início da semana comentando, e não fugindo do nosso tema, mas também trabalhando ele, Tudo né? está ligado. Nós precisamos também nos preocupar com as eleições estaduais, de deputado, de senador, Claro que porque sim. está havendo uma polarização maluca nesse país, radical, não é nenhuma polarização, uma radicalização em que nós estamos deixando de discutir os grandes temas que também interessam a nossa gestão estadual e olhando apenas para um processo totalmente polarizado em nível nacional. Eu fiz Extremamente polarizado. um comentário, um desejo. Está na hora dos principais líderes hoje nas pesquisas eleitorais fazerem um pacto de não violência e um pacto em favor do país, porque nós precisamos discutir esse país, né? Então, de fato, falar em autonomia este ano, me parece que as conquistas vão parar por aqui. E a partir de agora é olhar esse processo todo, falando do futuro do federalismo, e ter uma expectativa em mente a partir do próximo ano. Estou feliz que o presidente Leonardo estimulou agora a Comissão de Estudos Constitucionais. Nós vamos agora no evento da Casa do Advogado, uma grande sacada aí, que é o evento do mês da advocacia, discutir essa CO da dívida. A CO da dívida é muito importante, né? Mas discutir também as questões que tem pela frente do Pacto Federativo. Eu penso que o futuro do pacto é estarmos vigilantes, mas com uma consciência voltada para esse processo de descentralização, de colocar em prática aquilo que o Constituinte de 88 estabeleceu num primeiro momento no plano teórico e aplicando também o que nós aprendemos e vivenciamos da realidade europeia, dessa chamada Carta Europeia de Autonomia Local, plenamente aplicável a uma realidade brasileira, desde que a gente possa, a partir do próximo ano, olhar um pouco para as questões que interessam e deixar um pouco de lado esse processo de polarização radical. Maravilha. Bom, como todos sabem, o IARC está muito presente nas redes sociais. Há 2 anos, desde que aconteceu o início dessa pandemia, que nós estamos agora com o canal do YouTube, enfim, Instagram. E no próprio Instagram estamos com 3.453 seguidores, sempre aumentando. No Facebook com 3.235. Twitter com 563. E no canal do YouTube com 972 inscritos. Eu lembro a todos que esta live já vai estar postada logo mais no canal do YouTube do IARGS e convido a todos para irem lá, se inscreverem e clicarem no sininho para ativar as notificações. E lembro também que o mês de agosto vai ter uma extensa programação do IARGS, que comemora a criação dos cursos jurídicos no Brasil. Inclusive, no dia 2 de agosto, teremos uma live com a doutora Solamita Santos Cabral, justamente para poder explanar tudo que o IARGS vai promover ao longo desse mês. Doutor Ricardo, o que eu não lhe perguntei? Que mensagem, qual a sua conclusão final a respeito da live de hoje? Porque o assunto também é muito extenso, não é verdade? E um dia repleto de novidades relacionadas ao seu tema. A conclusão que eu tiro da live de hoje, do dia de hoje, da reflexão que eu posso fazer é o seguinte. Primeiro, comemorar conquistas. A gente não pode sempre olhar a perspectiva do debate federativo no copo meio vazio, e sim no copo meio cheio. Conseguir trazer para a Constituição. Conseguir trazer para a Constituição, é o que eu digo, uma emenda do bem. Emenda do bem. Esse nome vai pegar, hein? Essa denominação aí vai pegar. A emenda do bem, porque, de fato, tu consegue trazer equilíbrio federativo. Nós temos uma Constituição de 88 com as chamadas 3 esferas da federação.
Nós temos um movimento de descentralização. Só que esse movimento de descentralização, sem um movimento de descentralização financeira, ele se torna paradoxalmente insustentável. É um paradoxo e um paradoxo insustentável. Me parece que a partir de agora tem muito pela frente. Tem que regulamentar, tem que acompanhar cada criação de atividade nova, né? Verdade. Tem agora um caminho pela frente, né? Não se pode criar um piso, por exemplo, do magistério, Terezinha, uma readequação de um percentual muito elevado, sem indicar a fonte de recurso. É muito fácil eu dizer lá de Brasília, ó, eu vou aumentar tantos por cento, tá, mas e o recurso? Vem de onde? Parece simples. O meu querido conterrâneo, mas não é. Lênin Streck sempre diz, a grande tarefa do jurista é desvelar o óbvio. Desvelar o óbvio. Parece óbvio isso. Quando fala e quando alguém possa estar me ouvindo, mas Ricardo, isso aqui é óbvio. Mas é óbvio, mas estando na Constituição, eu vou obrigar as novas regras a observarem isto. E eu poderei questionar a constitucionalidade de leis que criem novos encargos sem indicação de recurso financeiro. Então, mais uma vez, aqui é o dia de cumprimentar o movimento municipalista. E o presidente Paulo Zielkowski por essa conquista, e a senadora Ana Amélia pela autoria e pela luta, junto com o presidente Paulo e junto com os movimentos estaduais dessa PEC. Mas aí dizer que na conclusão, Terezinha, não pode parar por aí. Né? Claro que não. Na conclusão, o que eu posso dizer, a doutora Sulamita está aqui conosco, e sempre foi uma defensora disso, desse debate. Destaco também o doutor Jamil Banura, que está nos assistindo, a doutora Maria Helena Gonçalves, destacar a presença deles aqui. Diga, doutor. Muito obrigado. E dizer, Sulamita, que a nossa OAB sempre foi uma OAB preocupada com a questão da federação. Eu me recordo, e na época a doutora Sulamita estava na gestão com o doutor Cláudio Lamáquia, e ele fez um movimento inicial em relação ao Pacto Federativo. O presidente Breyer criou a comissão do Pacto Federativo. Esse estudo e esse debate sempre foi importante. Nós queremos levar isso agora para a OAB Nacional. O presidente Paulo Zielkowski vai estar com o presidente Breyer. Presidente sempre é presidente, né? Presidente Breyer, que agora é nosso responsável, querido amigo, né? Brilhante presidente, responsável pela questão das prerrogativas, e ele vai acompanhar junto ao presidente Simonetti, ao presidente Leonardo, o presidente Paulo Zielkowski, para que a CNM, a Confederação de Municípios, se aproxime da OAB em pautas comuns. E pautas comuns que envolvem esta questão da Lei Complementar 9492 sobre ICMS. Sim. E outras tantas pautas que estão tramitando no Congresso e que envolvem o Pacto Federativo na prática. Então, o que tu não me perguntou, Terezinha, na verdade, tu me perguntou. É o seguinte, tem muito trabalho pela frente. Pela frente, verdade. E todo o trabalho do Pacto Federativo, uma vez que tu precisa estar atento no processo legislativo e no Supremo, é imprescindível a figura do advogado. E a figura do advogado, a minha leitura, não podia ter melhor exemplo do que a ação civil originária 259. Vou de novo ser bairrista. Nós fomos a única seccional da OAB em todo o Brasil que questionou no Supremo Tribunal Federal a temática da dívida pública de um ente da federação, de um Estado. Se nós conseguirmos baixar essa dívida a partir da perícia que já está lá, e eu acredito nisso, o presidente Leonardo está imbuído disso, junto com a equipe, com o Dazone, com o Calhendo, com o Machado, com a liderança do presidente Lamarck, ele esteve com a ministra Rosa Weber, o presidente Breyer, Marcelo e Lamarck estiveram com o procurador Aras. Olha, Terezinha, nós vamos estar dando o maior legado para as futuras gerações. Então, eu diria isso, é um trabalho que é de apaixonados, tá? De apaixonados pelo... Eu sou um advogado municipalista,
defensor do Pacto Federativo, eu gosto de trazer esse tema para o IARGS. Que tu, Terezinha, e a Sulamita conseguiram transformar o IARGS numa casa de reflexão dos grandes temas que envolvem a advocacia. Eu penso que as tuas lives com a coordenação científica da Terezinha, com o apoio da Ana Amélia, estão se tornando, né, um espaço para que a gente possa debater, possa trazer temas de interesse da advocacia e da sociedade. Eu sinto muito orgulho de estar junto contigo nessa caminhada e pretendo, Bom, muito se obrigada. possível, ser convidado em outros. Com certeza será, com certeza voltará. Como a doutora Sulamita sempre fala, é um trabalho de equipe. Muito obrigada pelas suas palavras. E lembrando que vamos estar com uma extensa programação tanto em agosto, tanto presencial quanto online. E em breve vamos divulgar pelas redes sociais, no site e no blog. E a próxima live vai ser realizada no dia 2 de agosto com a doutora Sulamita Santos Cabral, justamente para ela poder expor tudo o que vai acontecer ao longo do mês de agosto, onde vai ser comemorada a criação dos cursos jurídicos no Brasil. Doutor Ricardo Hermann, muito obrigada pela aula hoje aqui, né? Aliás, um professor magnífico pela Unisc. A doutora Sulamita colocou parabéns por abordar tão importante questão. Realmente. E suas palavras finais. Ao doutor Arthur, voto, tema de grande importância para a advocacia e para o público interessado na estrutura e engenharia do Estado. Parabéns. Doutora Marineida também aqui, congratulando. Doutor Jorge Fara, nosso tesoureiro. Sim. Da ordem, né? A doutora Sulamita, que congratulando aqui o senhor também. Ela colocou mais alguma coisinha aqui, a vida ocorre no município. Sim, óbvio. Que ela Obrigado. colocou aqui. E ao desvelar Alice, o óbvio, né, porque eu falei, desvelar o óbvio. Desvelar o óbvio, como bem disse o juiz. Doutor Ricardo, muito obrigada pela live de hoje, que vai estar postada no canal do YouTube do IARGS. Convido a todos para irem lá, se inscreverem e clicarem no sininho para ativar as notificações. Em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, agradeço mais uma vez a todos que estão aqui nos assistindo. Boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Boa noite.